Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Sou Daniel Veiga, fundador da Razopper, e agora nós vamos para um treinamento extra sobre Razop. Então vamos lá, me siga aqui. Então aqui nós estamos dentro do conteúdo programático do curso de formação de líder de Razop. Vamos entrar então aqui dentro do consolidação de hipóteses, tá? Já vamos direto para a solução e entrar aqui no Razop, tá? Então o Razop vem aí de Hazards and Operability Analysis, uma técnica indutiva e estruturada, ou seja, a função e a importância dela é reduzir a falha humana na identificação de perigos. Por quê? Se você vai fazer uma outra técnica de análise de riscos, você depende muito da criatividade e do conhecimento do seu time, né, ou da pessoa que está fazendo. Razop reduz essa necessidade, essa dependência. É necessário? É necessário, só que como ela é estruturada, nós já vamos ver, você tem uma redução dessa necessidade, ou seja, da imaginação das pessoas, tá? Então, basicamente, baseado numa palavra-chave, num parâmetro, você consegue identificar os desvios. A partir dos desvios, você vai pensar nas causas desses desvios e nos efeitos desses desvios. Calma mais um pouco, que eu já vou chegar um pouco mais adentro. Por que fazer o Razop? Então, a gente tem aqui um quadro de uma matriz da norma da Petrobras de aplicação de análise de riscos em projetos, e veja aqui que ela solicita o Razop no projeto básico, no projeto detalhado e na operação, tá? E por isso você consegue aqui fazer um PDCA do seu projeto. Antes de você colocar em operação, você já aplicar o Razop, você vai ter um projeto muito mais otimizado, tá? Veja que a APR, por exemplo, por ser preliminar, ela se aplica em praticamente todas, tá? Então, aqui não é excludente, é E, tá? E outra coisa, segundo uma pesquisa do Dupont, mostrou que 73% das perdas dos projetos são evitáveis. Porque, veja, sabotagem a gente consegue identificar, porque é uma falha humana, é uma falha intencional humana, a gente consegue identificar pelo Razop. Falha mecânica, a gente também consegue identificar. Operacional também é uma falha humana, tá? Falhas no processo, a gente consegue identificar, porque é o desvio em si. O erro no projeto, a gente também consegue identificar, porque a gente vai passar por todo o projeto. Onde que a gente aplica isso? Em sistemas que possuem limites e parâmetros de operação identificáveis. Isso é muito importante. Porque se eu não sei o parâmetro, se eu não controlo, se eu não meço, eu não vou conseguir saber se está desviando ou não. Por exemplo, tem um copo aqui, um copo comum, tá? E eu sei que o meu padrão aqui, quando eu vou colocar água no copo, é até um dedo para baixo da borda, tá? Passou disso, está além. Passou para baixo aqui, eu posso ter um mínimo, tá? E se tiver muito abaixo, está abaixo do meu normal, do meu padrão normal. E tudo que você consegue identificar o seu normal, qual que é o seu ótimo, você consegue aplicar o Razop. E é claro, é importante que você tenha uma limitação do seu sistema, porque senão você vai começar a pegar causas muito além do seu sistema. Então, por exemplo, eu posso colocar que vai cair um raio no meu sistema? Posso, mas daí qual que é a probabilidade do raio cair na minha região? Se for menos de 1 em 1 milhão, né, 10 a sexta, aí você já começa a tirar do seu estudo, porque você vai estar considerando probabilidades muito baixas, tá? Quando que eu aplico isso? Então, quando você quiser checar itens de segurança do projeto, é importante, porque você vai passar por todo o fluxo de execução do seu projeto e do seu processo. Então, você vai checar itens de segurança. Você pode querer melhorar uma planta já existente, isso é muito importante. Checar a segurança de procedimentos de operação de um processo. Então, você também consegue aplicar o Razop nisso, tanto para manutenção quanto para parada. Verificar o funcionamento de instrumentos,
Aqui eu coloquei de segurança, mas pode ser qualquer instrumento, tá? De medição, de transmissão, qualquer automação você pode aplicar também o RASOP. Decidir sobre o local de uma estrutura, né, de uma unidade industrial, porque às vezes você está com dúvida e você aplicando o RASOP você vai fazer uma matriz de risco ali do cenário A, do cenário B, do cenário C e vai identificar exatamente qual tem menos risco. E você também pode usar o RASOP para desenvolver uma lista de checagem. Então quando você for aplicar de novo o RASOP na sua operação, por exemplo, quando você for acionar a sua planta, você pode ter feito já um checklist com os pontos críticos, né? Então lá nas recomendações do RASOP, você pode colocar lá, incluir no checklist de operação tal item, e assim por diante. E até para o fornecedor também. Você pode ter, ao longo do tempo, você vai criando um banco de dados, de recomendações, de boas práticas da sua organização, da sua empresa, que pode ser passado por fornecedores. Então, com isso, você economiza muito dinheiro e tempo, porque você pode simplesmente comprar um projeto de um fornecedor, de um equipamento, que seja, e falar, ó, para mim, para eu receber isso daqui, eu tenho que ter esses itens ok. E daí, na chegada já do equipamento, você já faz a checagem e você precisa de um pessoal muito menos qualificado para fazer o recebimento desse material, desse equipamento, e você vai economizar mais tempo e mais dinheiro. Tá? Além dos objetivos do estudo, também é necessário determinar quais os fatores, pessoas que são afetadas pelo mesmo. Ou seja, se você quer ver a segurança dos seus empregados, danos à propriedade ou à planta, a perda de produção ou a parada de produção, segurança pública. Então, vários acidentes nós conseguiríamos identificar com brevidade usando o RASOP. E os impactos ambientais. Isso tudo você alinha aqui nos efeitos da sua matriz de tolerabilidade do seu risco. Tá? Quem que deve aplicar o RASOP? Olha, tem aí um trecho do Benedito Cardella que diz que a maior dificuldade encontrada foi formar a equipe e mantê-la estável em sua composição durante todo o estudo do projeto. Né? Por que isso? Se o projeto é muito grande, né, então se você já é gerente de projetos, se você é engenheiro, você deve ter tido esse problema. Então, o projeto de 1, 2 anos, muita gente da equipe sai e entra e você perde o histórico. E para você recapitular isso, né, fazer essa transferência de conhecimento, também demora um certo tempo. O RASOP ajuda nisso, tá? Justamente nesse ponto aqui, porque você tem todo o processo e você tem cada desvio do processo, o que pode dar errado em cada ponto. Então você pode simplesmente dar para a nova pessoa, para o novo time que entrou no projeto, esse documento para ele reler e entender o projeto, simular o projeto na sua mente. Tá? Como que a gente aplica o RASOP? Então a gente precisa de alguns insumos aí. Os principais conceitos que nós temos que ter em mente. Sistema é um conceito-chave, é um conjunto de elementos interconectados para cumprir uma intenção. Tá? Então, ela tem essa necessidade. Um sistema ele tem que cumprir uma intenção e isso tem que estar bem claro. Por quê? Às vezes, no meio do caminho, as pessoas esquecem qual é a intenção tanto do sistema quanto do subsistema, de um elemento. Então, às vezes, eu vejo por aí indicadores de uma coisa, na verdade, que não é necessário. Né? Então, um indicador de pressão, por exemplo, num tanque que é atmosférico. Então, você vê essas coisas e você poderia tirar esse elemento. Porque quanto mais elementos, mais coisas para darem errado ali dentro do seu sistema. Então, você tem que identificar bem o seu sistema e qual é o objetivo dele. Tá? Então, aqui, por exemplo, no copo, qual que é a intenção do copo? Vou deixar isso
para você. Intenção, ele define os parâmetros do sistema. Então, ali dentro da intenção, provavelmente, quando você desenhou o seu sistema, você já tinha uma intenção, tinha um objetivo, e você já tinha alguns parâmetros. Então, o RASOP vai te ajudar a materializar esses parâmetros, entender melhor o que é o normal seu, o que é o bom seu, o ótimo seu, e te ajudar a controlar isso. Isso é muito importante. Então vamos lá. Parâmetro mais palavra guia é igual a um desvio. Como que funciona isso? Então nós temos um parâmetro, que é um fator componente da intenção. Então, por exemplo, aqui no copo, nível é meu parâmetro, tá? Meu parâmetro principal aqui é nível de água ainda, tá? Poderia ser nível de outra coisa? Se eu estivesse tomando um chá, seria nível de chá, assim por diante. Mas agora eu quero tomar água, tá? Qual que é a palavra guia? A palavra guia vai ser aplicado ao parâmetro e vai mudar esse parâmetro de intensidade e direção. Então, como se fosse aí um vetor, tá? Então, o desvio vai ser o afastamento da intenção evidenciado pela aplicação da palavra guia mais o parâmetro. Então, o desvio, por exemplo aí, maior nível de água. Nível de água era meu parâmetro. Palavra guia maior, então maior nível de água. Quão maior pode ser isso? Aí a gente vai ver. Porque se for demais, vou ter efeitos. Vai derramar em mim, né? Vai molhar minha mesa. Então, e se for de menos, pode ser menor nível de água. Se for de menos, também teremos efeitos. Que vai ser aí, eu vou ficar com sede, estou falando, vou ficar com sede, vou ter que levantar lá, você vai perder tempo, tá? Então, essa combinação é mágica, porque você consegue, identificando o parâmetro e os desvios possíveis, identificar centenas de causas para essa combinação. Por exemplo, um exemplo mais amplo ainda. Vou pegar aqui esse vídeo que a gente está assistindo aqui. Você está assistindo eu falando. Qual que é a intenção desse vídeo? Passar informação para você. Ok? Quais são os parâmetros relevantes para isso, para que você entenda a minha mensagem? O áudio, por exemplo, tem que estar bom. O vídeo tem que estar bom, né? A transmissão, a conectividade sua também. Vamos pegar um parâmetro só, áudio. Como que ele pode variar? Pode variar para mais alto do que o normal, para mais baixo do que normal, com ruído, ok? Com interferências do ambiente. Então, tudo isso são desvios do ótimo. Qual que é o ótimo? Volume aceitável, sem ruído, né? Que você consiga me entender. É essa a intenção do vídeo. A imagem até é secundária. Eu poderia, por exemplo, fazer boa parte da aula só em podcast, por exemplo, só em áudio. Muita coisa você entenderia, mas não entenderia toda a aula, talvez, porque você não ia conseguir ver os fluxos. Então, percebeu que todo sistema tem uma intenção por trás? E é um mito que o RASOP só se aplica a processos industriais químicos. Porque eu acabei de mostrar que o vídeo não é um processo industrial químico e a gente consegue aplicar também. E os efeitos? A gente tem aí também outro conceito básico, que são efeitos físicos. Então, o efeito físico, para você que está num empreendimento industrial, é muito importante você ter esse conceito bem claro de todos eles. Porque na hora de você descrever, por exemplo, eu tive um vazamento XYZ. Esse vazamento eu vou poder ter bleve, eu vou ter um UVCE, ou vou ter só um incêndio em poça, ou só uma nuvem tóxica. Isso é importante na hora de você descrever o seu RASOP. Por quê? Caso do RASOP saia a necessidade de fazer uma simulação, o simulador já vai pegar o cenário pronto. Então ele já vai ter a causa, o efeito, e já vai ser muito mais simples dele
fazer essa análise, fazer essa simulação. Se não for assim, ele vai ter que rever, entrar no projeto de novo, perder tempo. Então sempre seja específico, porque específico vai te economizar dinheiro depois, tá? Então aqui nós temos alguns efeitos físicos que já são explicitados aí em diversos documentos, normas, padrões internacionais. Incêndio, explosão, bola de fogo, bleve, CVE, né, explosão de vapor confinado, explosão de nuvem de vapor não confinado, flash fire, incêndio em poça e jato de fogo. Esses são os principais efeitos físicos e tem também nuvem tóxica, tá? Aqui a gente está considerando mais os inflamáveis. Exposição é outro fator importante. Por quê? O fator de exposição vai mostrar que mesmo, por exemplo, que eu tenho um vazamento, esse vazamento de um produto inflamável venha entrar em contato com uma fonte de ignição e de fato tem um incêndio, se não tiver ninguém exposto ali, o dano para seres humanos vai ser zero. Ok? Então aqui agora um checklist do início de um RASOP. Você precisa ter um responsável por projeto comunicado com agenda e tarefas delegadas, né? Você precisa ter um responsável por manutenção, por segurança, por operação. Você precisa ter os memoriais, desenhos e outros materiais estudados antes da reunião de RASOP. Você precisa ter uma versão impressa de desenhos, PNID, fluxogramas, que você tiver, se for BPM, impressos, validados e estudados. Por que isso? Para você não chegar numa sessão de RASOP, todo mundo está com dúvida e todo mundo vai tirar essas dúvidas na sessão de RASOP. Sua sessão, que era para demorar 2, 3 horas, vai demorar 8 horas, que é o tempo de absorver. Então você distribui essa informação quando todo mundo tiver ok com esse conhecimento já digerido, vai aplicar. O RASOP ali é com pessoas que têm certeza da coisa, não que estão com dúvida. As dúvidas a gente tem outras formas de sanar durante a sessão de RASOP. E no curso de líder de RASOP a gente vê isso. O que mais que a gente precisa? Canetas para fazer o estudo, fita adesiva, sala reservada, projetor testado, celulares desligados, porque é uma reunião de super foco, extremo foco. Explicação do sistema para alinhar realmente a visão compartilhada do sistema por todos os integrantes. Matriz de risco validada. Aí tem uma premissa que você pode fazer o RASOP sem fazer a classificação de risco, tá? Não tem problema. Todas as premissas definidas, ou seja, até onde vão minhas causas, meus efeitos, minha frequência de cenário, ou vai ser frequência de causa. Todos os participantes presentes, ou seja, as pessoas essenciais estão lá. Por quê? Se você tem um time com mais de 7 pessoas, ou seja, 8 pessoas, é muito fácil você ter um aumento de conversa paralela e formar 2 times de 4 pessoas. Então veja, o número ideal é 5 mais ou menos 2, tá? Então de 3 a 7 pessoas para você fazer um time de RASOP. Por que isso? Porque demais vai ter muita conversa, o líder do RASOP vai ter que se estressar muito para segurar essa reunião. O que mais que a gente tem aí? Premissas definidas, somente as pessoas da reunião. Aqui a gente até gravou um vídeo, tá? Para a aula de RASOP, pode ser até essa aula mesmo, tá? E sobre reunião ágil e de brainstorm. Também são pontos essenciais para fazer uma reunião de RASOP. PNID. Esse aqui é um PNID, tá? Então, quem já trabalha aí com engenharia já conhece. É um material muito importante para você aplicar o RASOP em empreendimentos industriais. Se for um RASOP em processos de negócio, tá? Como eu te falei aqui, o vídeo, etc., você pode fazer um fluxograma, tá?
Pode ser baseado em BPN, pode ser qualquer tipo de diagrama ou fluxograma que você consiga definir os limites dos seus sistemas, as etapas e quais são os parâmetros que você vai controlar. Aqui dentro do curso a gente tem uma animaçãozinha que mostra isso. Vamos para o processo então, né? Aqui é o processo. Então você vai definir um nó do processo, explicar a intenção desse nó, selecionar um parâmetro, aplicar uma palavra guia ao parâmetro, listar as possíveis causas dos desvios sem salvaguarda, é a recomendação, identificar as consequências associadas ao desvio, também sem salvaguarda, modos de detecção do desvio, por exemplo aqui no copo. Então eu tenho meu parâmetro nível, meu desvio nível maior, minhas causas, coloquei água demais. Então, falta de treinamento na colocação de água do recipiente, por exemplo. Quais as consequências? Transbordo da água sobre o Daniel. Alagamento da mesa. Possibilidade de comprometimento, danos ao computador. Tá? Então, tudo isso são as causas, os desvios e os efeitos. Como que eu detecto que eu estou tendo esse desvio maior nível? Aqui eu tenho uma detecção ocular, né? Então eu tenho que ter a presença ali minha, olhando, vendo que está aumentando o nível acima do normal, que era aqui um dedo que eu tinha falado. Cuidado com detecção, porque às vezes a detecção envolve você colocar uma pessoa diretamente exposta ao perigo, ou seja, seu risco vai aumentar. Então, detecção salvaguardas, você vai identificar, avaliar as salvaguardas, está ok ou não? Se sim, vai para outra palavra e continua até esgotar. Se não, recomenda ações. É a última palavra guia? Se sim, vai para um outro parâmetro. E continua fazendo esse fluxo aqui. Último parâmetro? Sim. Daí você vai para o último nó. Ou seja, você vai fazer um ciclo dentro de um ciclo, dentro de um ciclo, até você esgotar todas as possibilidades imagináveis. Quais são os seus impedimentos nesse processo? Falta de conhecimento do time envolvido na análise de risco para executar uma análise de risco. Então, basicamente é isso. Sobre o seu sistema e sobre a técnica. Se são as duas principais faltas de conhecimento. Falta de oportunidade. Você não consegue aplicar a análise de risco. Não consegue fazer o RASOP. Isso por diversos motivos. Então, você tem pessoal que entra e sai da reunião, chefia que não deixa sair para fazer a reunião, né? Você não consegue reservar a sua agenda ali para fazer a reunião. Você fica com tarefas e tem que ficar no celular monitorando alguma coisa. E a gente vai ver também a falta de vontade. Ou seja, às vezes a pessoa está ali na reunião e ela não queria estar ali. Ela não está vendo um objetivo, ela não tem motivação, não tem motivo para ação. Então ela fica ali só com um peso morto dentro da reunião. E isso é ruim, porque o líder de RASOP vai ter que atuar sobre aquela pessoa que está ali sem vontade de participar da reunião. E às vezes a chefia e os colegas também não querem, não têm vontade de fazer uma análise de risco. Um RASOP bem eficiente. E no curso de líder de RASOP a gente vê esses pontos e como superá-los, tá? E qual que é a saída, né? Qual que é o output que nós temos aí? Nós temos a planilha, tá? Essa aqui é uma planilha bem completa do RASOP. Então nós temos aí o nó, eu estou falando aqui que é um processo A, tá? Minha palavra guia maior do que normal, meu parâmetro, minha causa, tá? Efeitos, salvaguardas existentes, que eu coloquei aqui, poderia colocar outras colunas até, frequência, severidade e o risco, tá? E as recomendações ou observações que a gente fez. Então veja que aqui já é um processo de negócio. Estou falando aqui parâmetro estoque, tá? E o relatório? O relatório, nós temos aqui um modelo de relatório
que é aplicável em todos os sistemas. Objetivo, introdução, metodologia, documentos de referência, nós de análise, resultados, conclusões e referências bibliográficas. Então aqui a gente compila o principal do RASOP para fazer um relatório mais executivo técnico, né? Então, para a pessoa que quiser ter acesso às informações rapidamente, já vai ter isso resumido à mão. Quanto tempo? Então, um sistema simples demora umas 4 horas, né? Um sistema simples, digamos aí, um recipiente, um tanque com uma bomba, né? Então seria assim, um tanque A, um tanque B, uma bomba passando de um para o outro. Esse é um sistema simples, umas 4 horas. Temos aí uma média de 2,5% do projeto em análise de risco, tá? E até uma recomendação também do Cardella. 2,5% para uma análise de risco no projeto básico, para alguns pode parecer muito, mas na verdade você vai economizar muito tempo seguinte dos projetos de detalhamento na sua operação, mas assim, muito mesmo, porque quando você for fazer, por exemplo, os procedimentos operacionais, você já vai ter tudo detalhado. Você não vai ter problema de, mas será que isso acontece se isso for feito? Você já vai ter passado e simulado todo o processo, tá? Aqui é uma tarefa que a gente tem lá no nosso trabalho de referente a essa aula dentro do curso líder de RASOP, tá? E eu queria te falar sobre mais um estudo de caso. Na verdade, 2 estudos de caso. Um que a gente viu aqui um exemplo já do copo, né? Que você pode aplicar o RASOP em diversos sistemas. E eu tenho um caso bem curioso, que é a aplicação do RASOP num sistema totalmente diferente. Inclusive, quando eu fui aplicar esse RASOP, as pessoas que estavam no time ali do projeto falaram, não é possível, como que você vai aplicar o RASOP nisso? Não é possível. Tá? E como que foi? O que era o sistema? O projeto era uma readequação de um parque de GLP, não vou falar o nome do cliente aqui, e surgiu com o seguinte problema. Uma demanda da seguradora que falou que os cilindros não podiam ficar direcionados para a esfera de GLP. Essa foi a especificação da seguradora. Essa solicitação chegou no projeto, né, no pessoal de projeto, e o pessoal de projeto pensou o seguinte, não pode ficar direcionado, então vamos fazer uma barreira, vamos fazer um muro entre um e outro, né, entre a sequência de cilindros de GLP e a esfera. Então rodou todo o projeto, foi detalhando, começaram a contratar as empreiteiras para fazer o muro, ia ser um muro bem parrudo, né, ia ter alguns metros de largura esse muro e de altura, ia ser numa região íngreme, ia ter que contratar poceiro para fazer a fundação do muro. E eu estava na região ali das salas, fazendo RASOP de um outro projeto. E quando o gerente desse projeto me chamou para fazer um RASOP rápido, por sorte tinha sobrado ali alguns minutos, me chamaram para fazer o RASOP desse projeto de readequação. E não foi que em 2 horas a gente já começou a tirar ali pontos que simplesmente eliminavam a necessidade desse projeto. Primeiro, o muro era para conter os disparos do cilindro de GLP. E daí todo mundo estava pensando em fazer análise de risco sobre o cilindro, sobre a tubulação. E ninguém pensou em fazer análise de risco do muro em si. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o sistema muro. Daí levantamos as intenções do muro existir. Falei, qual que é a intenção desse muro? Conter o disparo de cilindro de GLP. Legal. Quais são os parâmetros que a gente consegue controlar nesse muro? Falaram a altura, espessura, estabilidade no muro, construção dele. Legal, vamos pegar um parâmetro que eu considero mais crítico, estabilidade no muro. Vamos lá, causas
que podem baixar essa estabilidade, ter uma estabilidade menor do que deveria ser. Então, a primeira causa que a gente já levantou foi o disparo do cilindro de GLP. E daí a próxima pergunta foi: quantos disparos aguenta o muro? Foi projetado esse muro? A resposta foi somente um disparo. Perguntando para o técnico de segurança qual que é o perfil de acidente nesse caso de cilindros. Em série, porque ele vai abrir, né? Se ele já disparou porque tinha uma fonte de ignição ali, e daí ele vai abrir, vai aquecer um outro cilindro, vai disparar novamente. Ou seja, os efeitos do muro estar ali seriam muito mais danosos do que se o muro não estivesse ali. Por quê? Ia cair em cima da tubulação, ia romper toda a tubulação, abrir, espalhar, ok? Então, veja só, esse é um exemplo de aplicação do RASOP num sistema totalmente não processos industriais químicos. Tá? Um outro exemplo é um sistema de negócio, né? Então, um processo de negócio que a gente aplicou, problema de um cliente varejista pela internet que teve um produto de alto ticket vendido a um baixo valor durante a noite. Então, houve uma falha dentro do sistema de precificação que sobe para a web, deixa online o produto, e esse produto foi vendido por um valor assim 100 vezes menor do que deveria. Isso gerou um resultado lá na presidência, na matriz dos Estados Unidos, que mandou fazer uma análise de risco geral de todos os sistemas críticos para eles. Eles iam contratar uma empresa do grupo de Big Four, né, de grandes consultorias, e eu estava ali mapeando os processos para eles, gerenciando o mapeamento de processo, e falei para eles, ó, vocês já estão com um processo mapeado. Eu tenho uma técnica que é muito aplicada na indústria, que eu consigo fazer essa análise desses riscos e todo o conhecimento vai ficar com você. Não vai ser uma pessoa, um consultor que vai vir aqui fazer um relatório, te dar um relatório, 200, 300 páginas de recomendação que ele acha e vai embora e vai levar também esse conhecimento. Não, vai ser uma técnica que você e o seu time vão entender melhor o que está acontecendo, vão criar as recomendações, as melhorias e você vai ganhar muito com isso. Legal, convenci o meu cliente a fazer e o projeto inicial era 19 processos e terminou com 84 processos sendo feito a análise de risco de RASOP, porque os outros times, né, as outras áreas relacionadas também viram o resultado e quiseram aplicar. Então, tivemos números excelentes, reduções já de processos já existentes ali, de tempo gasto, melhoria da comunicação entre diferentes áreas, uma era em outra cidade, outro estado, e daí existia muitos pressupostos, e a gente conseguiu conectar tudo isso e fazer com que todo esse conhecimento ficasse à disposição do cliente para ele saber como fazer as suas melhorias, as suas otimizações de processo. Então veja, 2 exemplos, 2 estudos de caso de sucesso que a aplicação do RASOP foi feita não em processos químicos, mas em um processo de negócio e uma estrutura ali de concreto que geralmente ninguém pensaria em aplicar um RASOP. Então é isso, essa foi a aula extra de hoje, esse treinamento extra, espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários aqui, perguntando suas dúvidas, que eu respondo todas. Ok? Até mais, muito obrigado, até a próxima.